Olá, galera. Boa noite. Jean, Álvaro, Francisco, só ilustres, feras. E aí, galera, tudo bem? Boa noite aí. Poliana, só gente fera. Vamos começar hoje mais uma live. Hoje é até bom, cara. É um caso legal. Álvaro, o Jean, que é reumatologista aqui do HC, fique à vontade, meu amigo, para participar de um caso caso bem legal e que acho que bem interessante. Fique à vontade, sejam todos bem-vindos. Pessoal do servidor em peso também, ótimo. Só esperar, o Rodrigo Badin tá solicitando participação de um caso bem legal acho que foi em Petrópolis, eu não fui no Rio, não me lembro agora. E é um caso que vamos discutir hoje. Rodrigo Badin. Boa noite, meu querido. Quanto tempo, hein? Meu querido. Tranquilo, Fala, meu irmão. Você tá bem? Boa noite. Beleza? Boa noite, irmão. Sossegado? Graças a Deus, tudo bem. Bom te ver. Bom demais. Eu gosto muito de São Paulo, mas de vez em quando a gente fica bravo com São Paulo que roubou ouvindo a gente, pô. Cara. Eu sei que tem muita gente de São Paulo e... rapaz, faz parte, né? Faz parte, você tá certo. E tá tudo bem? Tá, cara, graças a Deus. Frio danado, já voltou a fazer frio de novo hoje. Caramba. Aqui deu uma esquentada, Vim. Eu tô em Petrópolis, né? Deu uma esquentada. Aqui tá bom, cara. Tá bom. E aí, filho? Esse caso é, só pra entender, esse caso é seu, cara? Foi seu que você acompanhou? Na verdade, quem começou a acompanhar ele no hospital onde eu trabalho, no hospital particular onde eu trabalho, foi a outra colega, aí eu peguei ele no meio do caminho e dei seguimento. Mas foi uma equipe, né? Foi da instituição, o paciente. Tá, e você que, na verdade, acabou conduzindo o caso, né? Mas no final acabou que, por alguns motivos, ficou comigo. Ótimo. Muito bom, muito bom. É um caso galera. que eu acho que... Fala aí. Eu acho que é um caso bem ilustrativo, de novo, não é para ficar querendo acertar diagnóstico, até porque a gente não dá tudo que a gente tem em mãos, né? A gente dá o inicial, o pontapé inicial, é muito mais para gerar discussão no diagnóstico diferencial, em como prosseguir a investigação e o que pensar, né? Eu acho que essa é a nossa ideia, né? Gerar um momento de discussão. Ótimo, é isso mesmo, cara. Tem uma galera aqui a galera que tá... E tem uns 2, 3 reumatos aqui no grupo, é até bom, viu, Badão? Aí você começa a me intimidar. Eu tô vendo aqui muita gente... Eu começo a ver muita gente aqui também, aqui de Petrópolis, do Rio. Pessoal que tá rodando lá com a gente no hospital. Eu vi aqui o nome do Medauá, saudade dele também. É outro que São Paulo levou, mas vamos ver. Ele mandou mensagem, eu até esqueci de responder. Medauá, depois te manda mensagem, rapaz. Foi mal. Vamos embora. Para ter falado a galera, uma galera que tempo que eu não vejo, o pessoal do servidor em peso aqui, uma galera. Que bom, muito bom. Que bom. Bom ter pessoas boas perto. Alvin, vamos começar, irmão? Vamos lá? Tranquilo. Pessoal, então foi um caso que o Rodrigo acompanhou, né? A gente vamos tocando, falando igual a gente tem o hábito de conduzir os casos. Fique à vontade para quem quiser participar, fazer pergunta. Eu sei que tem mais gente aí. O que eu vi até agora, tem 4 reumatologistas aí, 2 deles, 4 que eu vi até agora, tem 4 reumatos. Então é um caso que o pessoal da Reumato aí fique à vontade para participar. Com certeza será muito bem-vinda a participação de vocês aí, todos, sem exceção. Tranquilo? Vamos lá então, Bodão? Vamos embora. Quer resumir para o pessoal? Vou resumir. E, por favor, participem, que para a gente só acrescenta. O áudio, então, pessoal, só para... Desculpa, Badinho. Pessoal, o áudio tá dando para escutar direitinho? Às vezes fica ruim o sinal, cara. Eu acho que tá muito bom, Vim. Eu tô te ouvindo perfeitamente. Beleza, então. Não, tranquilo, então. Ótimo, vamos lá, então, Rodrigo. Então, assim, resumindo o caso que já veio bem resumido, é um paciente do sexo masculino, 52 anos de idade, de comorbidades. Ele é um paciente hipertenso leve, controlado com losartana, tá? E a queixa dele, o motivo pelo qual levou ele ao hospital, são úlceras extremamente dolorosas de membro inferior, tá? Onde ele procurou auxílio em alguns locais, onde foi pensado nas principais causas, foi investigado,
chegou a utilizar algumas medicações para insuficiência venosa, que foi o principal diagnóstico diferencial, uma úlcera por insuficiência venosa. Chegou a ser abordado cirurgicamente. Lá atrás, talvez aqueles achados que eu mandei em foto não tivessem tão evidentes. Era uma úlcera muito dolorosa, onde o pessoal optou por tratar, intervir ele, né, não só de forma medicamentosa, mas cirurgicamente, onde depois que mexeu, piorou ainda mais as úlceras, ele interna para controle de dor, para controle álgico. A analgesia via oral não estava sendo suficiente, ele interna nesse contexto para fazer o controle álgico e para investigar etiologia e conduzir melhor o caso. Tá? Foi o próprio cirurgião vascular que pediu para ele vir ao hospital e dali a gente começou a investigar. Eu só queria acrescentar que eu botei também já para o pessoal, além das fotos, né, que no exame físico o que chamava atenção eram úlceras grandes, né, extremamente dolorosas, um fundo meio sujo, meio irregular, realmente falando a favor de uma insuficiência venosa, mas o que tinha eram múltiplas petequias, né? Se a gente quiser definir bonitinho, petequias são várias lesões pontiformes. Por tamanho, acho que isso não é tão importante clinicamente, mas menor do que 2 milímetros. Entre 2 milímetros e 1 centímetro chama de púrpura, exatamente a mesma coisa, o mesmo significado clínico. E quando é maior do que 1 centímetro, a gente pensa em equimose. E quando tem efeito de massa, hematoma. Isso é sangue fora do vaso, né? Então ele tinha ali púrpura, petequia, como eu preferi, diferentes tamanhos, que não sumiam a dígito-pressão. Então isso já foi um sinal para a gente. E veio com VHS aumentado e um PCR normal, então tinha uma desproporção VHS-PCR, tá? Lembrar que VHS a gente calcula pela idade, né? Homem a gente divide por 2, mulher a gente soma 10 e divide por 2, o VHS dele estava 60, ele tinha 52 anos de idade, era para estar 26, então estava mais do que o dobro. Um PCR normal, uma anemia normo-normo, um RDW normal, eu acho que RDW eu não botei, função renal normal e um aumento das transaminases. Logo de entrada já tinham esses exames, cerca de 2,5 vezes o limite superior da normalidade, sem disfunção sintética hepática, as provas de funções normais, e com predomínio de TGP. É isso. Aí eu quero ver se você quer acrescentar alguma coisa, senão a gente começa a destrinchar. Não, beleza. Então vamos lá. Então a investigação no paciente, presença de úlceras num homem de 52 anos, né? Você sabe qual, primeiro, só tipo uma dúvida, Madi, qual cirurgia que esse paciente foi submetido? Você sabe que ele foi encaminhado pela... Qual foi o procedimento cirúrgico? Você lembra o que ele fez? Não sei exatamente o procedimento que ele fez, Bruno. Tá. Tá? Mas foi Mas tratamento para de insuficiência venosa. Insuficiência venosa, tá? E não sei, se você quiser, eu só vou acrescentar aqui algumas coisas do exame físico, que talvez eu não tenha botado e vale a pena falar. Pulsos distais palpáveis, amplos e simétricos, tá? E tinha um Doppler venoso completamente normal, tá? Aí eu acho que daqui a gente começa a seguir. Tá, beleza, então. Então, a investigação de um paciente com úlcera e membro inferior. Então, num paciente, a princípio, de comorbidade, apenas uma hipertensão leve, né? Quando a gente está diante, por exemplo, de uma úlcera, que a gente pensa, por exemplo, em úlcera vascular, seja ela arterial e venosa, acho que a principal coisa que a gente tem que ter em mente são as causas mais prevalentes de úlcera, né? Úlcera arterial, na maioria das vezes, a úlcera arterial tem como fator de risco, o principal fator de risco é o tabagismo, né? Associado ao paciente com diabetes e as outras comorbidades, são as causas de doença aterosclerótica. E uma coisa que é interessante úlcera, quando eu estou pensando em comprometimento arterial com dor, eu pensaria em insuficiência arterial aguda. É isso que me chamaria a atenção. Pensando em insuficiência arterial aguda, com pulsos presentes, sem alteração de temperatura, isso fala muito contra insuficiência arterial com comprometimento de tecido cutâneo. Então, é uma coisa que já fala um pouquinho contra. Então, você pegar um paciente, né, com insuficiência arterial, agora você me fala que o pulso está bom, não tem nada de alteração de extremidade, pensar em comprometimento vascular por doença aterosclerótica, ele não tem fator de risco, então o exame clínico está um pouco alterado. Doeu, úlcera arterial que dói, eu penso em insuficiência arterial aguda. Doença arterial
aguda, seja ela um paciente já crônico que agudizou, seja ela, por exemplo, um paciente que faz eventos tromboembólicos, arterioembolismo, mas não é comum cursar com úlcera, né? Na verdade, cursa com isquemia distal, não lesão ulcerada. Então, Uhum. acho que uma coisa chama atenção. E úlceras, tem as úlceras arteriais, tem as úlceras venosas, tem úlceras mistas, né? Mas o que está faltando nesse paciente para ter insuficiência venosa? Uma coisa que talvez falte um pouco é o exame clínico e os fatores de risco. Para a gente pensar nesse paciente sem edema de membros inferiores, sem depósito de hemosiderina, sem insuficiência cardíaca, ou tudo que aumenta de pressão hidrostática a nível venoso, está faltando o exame clínico. Então, é uma coisa que talvez falte um pouco. Tem as úlceras mistas, né? Arterial e venosa. Então, é uma coisa que é estranho. Bruno, desculpa te interromper, só porque a Bárbara que está perguntando se ele tinha dor articular ou somente no local das lesões. Era muito Aham. mais no local das lesões. Ele não Uhum. tinha muitas outras queixas da distância, tá? Ele Aham. chegou a ficar mais hipertenso ao longo da internação, talvez pelo quadro álgico. Mas isso Entendi. que você falou está perfeito. Eu acho que o raciocínio inicial de qualquer úlcera de membro inferior venoso, lembrar do exame físico, né? Varizes, paciente que fica muito tempo sentado, obeso, mulher que teve múltiplas gestações, né? Aquela úlcera mais medial, fundo sujo, que não é tão Isso. dolorosa. Isso é muito comum, de longe é mais comum. A arterial é um pouco mais redondinha, né? Classicamente, mais distal normalmente, e os pulsos estão normalmente comprometidos. É uma úlcera dolorosa, como você bem chamou, pode ter atrofia, falta de cabelo, coisa que ele não tem, ele tem pulso aumentado, tá? A gente não fez, porque ele tinha muita úlcera ali naquela perna, mas realmente a gente não fez no outro lado, mas o índice tornozelo braquial, lembrar que isso para doença arterial obstrutiva periférica é um instrumento simples, a gente divide, né, a pressão, a sistólica ali da tibial posterior pela braquial, e se der entre 0,9 e 1,3 está normal, abaixo de 0,9 já tem uma sensibilidade e especificidade boa para doença arterial obstrutiva periférica, e normalmente é paciente que fuma, o mesmo risco de doença coronariana, fuma, obeso, hipercolesterolêmico, diabético, enfim. E a Ótimo. terceira causa mais comum, a úlcera neuropática, que diabetes ganha muito espaço, né? Outras causas de polineuropatia, mas aí o marco é que ela lembra a úlcera arterial, é mais distal, só que ela não dói. Então, Exato. isso daí são as três principais de longe. Então, não esquecer dessas três patologias no diagnóstico diferencial. Mas aí, como a gente gosta de fazer, a gente junta uma úlcera extremamente dolorosa que não se encaixa bem nessas três e tem púrpura ou petequia, que não são medidas de pressão, por definição. Uhum. Então, isso significa que não é um vaso que está ectasiado, né, uma reação alérgica, alguma coisa assim, mas sim sangue que extravasou do vaso. E aí a Ótimo. gente ganha espaço em algumas patologias. De cara, eu tenho que pensar em plaqueta baixa, que ele não tem. É Uhum. doença da plaqueta mesmo, assim, de função plaquetária. Ele não tem nenhum sangramento cutâneo mucoso, outro para pensar nisso. E as próprias, os vasos inflamados, né? E aí quando pega púrpura, peteca, é de pequeno vaso. Então, como Ótimo. ele tinha púrpura próximo às lesões, eram extremamente dolorosas em outros locais, a gente começou a pensar em alguma doença sistêmica, tá, meu amigo? Ótimo. Então, se eu estou pensando em pele, geralmente eu acabo pensando. Se eu estou pensando, é o que você comentou, né? Se eu tenho presença de hemácias fora do vaso, que caracteriza a púrpura, o que eu tenho? É o que você acabou de comentar. Ou esse vaso está inflamado e essa hemácia acaba extravasando, ou essa hemácia tem uma diminuição, desculpa, ou a plaqueta tem uma diminuição do nível plaquetário ou as plaquetas Uhum. não estão funcionando de forma adequada, né, que permite que a hemácia também acabe tendo extravasamento extravascular. Então, o problema de um modo geral está na plaqueta ou um problema de um modo geral está nos vasos. Foi o que você comentou, você tem história prévia de sangramento, epistaxe, alguma coisa assim. Então, para a gente pensar em plaquetopenia. Agora, o que é estranho é plaquetopenia no paciente com dor. Então, as causas de disfunção plaquetária, seja ela com relação à função da plaqueta, seja ela com redução do número plaquetário, de um modo geral, se eu pensar em apenas disfunção plaquetária, não é comum o paciente ter o que chama o principal motivo desse paciente internar, dor, úlceras dolorosas. Então, já me Exatamente. abre
mais a hipótese de pensar em inflamação em um tecido vascular. Pele, De pensa em vasculite, né? pequenos Eu acho vasos. de pequenos vasos. Então, são as vasculites, tende a pensar em vasculite e acaba cometendo pequenos vasos. Lembrar que pequenos vasos, eu posso ter vasculite que pega, por exemplo, pele, posso ter vasculite que acaba pegando nervos, que cursa com mononeurite, pode ter vasculite, por exemplo, que pega o pulmão, pode ter vasculite que pega o rim, ou seja, lembrar das pequenas comprometimentos de pequenos vasos. A articulação, acho que até a Bárbara comentou, né? Então, assim, atentar para a vasculite. Lembrar que se eu penso em vasculite, geralmente são manifestações sistêmicas, febre, fadiga, emagrecimento, pode ter sudorese, síndrome consumptiva. É uma manifestação sistêmica e quando essa manifestação sistêmica se localiza em determinado órgão ou sistema, eu acabo direcionando para que chama mais atenção. Uhum, Então, nesse uhum. caso, que está me chamando mais atenção é o comprometimento de pele. Então, pensaria em vasculite de pequeno calibre, ou de pequenos vasos. Vasculite de pequenos vasos, a gente acaba meio que abrindo o leque, né? Será que são vasculites associadas a ANCA associada ou não ANCA associada? Acho que a gente começa a tentar dividir. Será que ele tem outros sintomas? Comprometimento pulmonar, comprometimento renal, comprometimento articular, ou não tem nenhum desses, não tem nenhuma manifestação a não ser membros, lesões cutâneas. Então, eu tenderia a pensar numa vasculite de pequenos vasos. Eu acho que eu tenderia a ir mais por esse caminho, Rodrigo. Tá ótimo. E foi justamente, até queria pedir aqui desculpa se eu deixei passar alguma coisa da história inicial, que eu peguei no meio do caminho, mas levantando um prontuário, a princípio era só repercussão cutânea em membro Ótimo. inferior, tá? Não tinha manifestação articular. A gente complementou, quando a gente pensou em alguma coisa sistêmica, vasculite, a gente complementou com EAS, que veio inocente, creatinina normal, tá? Então ele já tinha um VHS aumentado com PCR normal, que fala a favor de algumas patologias, dentre elas as vasculites, né? Aham. É, E aí a gente partiu para a investigação de vasculite. Como você muito bem falou, a gente pediu o ANCA veio negativo, tá? Então a gente está pensando numa vasculite de pequenos vasos com manifestação cutânea, simples inicialmente, Aham. ANCA negativo. E aí, a partir daí, a gente saiu pedindo as outras coisas, acabamos pedindo FAM e fator reumatoide como entrada, um FAM Aham. negativo, com fator reumatoide bem aumentado, tá? Uhum. C3 no limite inferior, complemento sempre entra na investigação de vasculite, Aham. complemento, né? C3 no limite inferior, com C4 bem baixo, tá? Então, fator reumatoide alto, complemento limite inferior com C4 baixo. E pedimos, além das doenças autoimunes, a gente não tinha nada para uma doença hematológica que justificasse, a gente partiu para as sorologias virais, como habitualmente nós fazemos. Isso. E aí, Rodrigo, desculpa bom, te perguntar. Ele tinha úlceras orais, genitais, alguma coisa assim? não tinha úlcera oral, não tinha úlcera genital, Tinha não síndrome tinha, seca, alguma coisa assim? Zika, alguma coisa? não tinha nada para Jogren, tá? O FAM Ah, negativo, não tinha boca e olho seco, não tinha dor articular, é, tinha algum estigma de endocardite, que o Medawá está perguntando. Não, ele não tinha sopro, não tinha febre, ele não lembro se tinha cultura de sangue, mas ele chegou a fazer eco no meio do caminho, eco transtorácico, mas a gente não prosseguiu porque não tinha, a gente não foi a principal suspeita. Tinha aham. exame de imagem de tórax e abdômen nesse contexto, e também não Uhum. tinha nada significativo pensando em metástase, êmbolo séptico, nada disso. E um PCR e leucócitos dentro da normalidade. E aí, Tá. Alvin, eu só queria chamar atenção para uma Ele- coisa. Além de pele, ele tinha também uma outra coisa que topografava uma dessa distância que te deixou passar aqui, que foram as transaminases tocadas, tá? Só para lembrar disso. Aí pode mandar abraço, Alvin. Ótimo. Eu esqueci de te perguntar. Ah, ele tinha alguma queixa neurológica? Não, é, Auditiva? Tinha alguma alteração, déficit na- visual? nada de Nada par disso. craniano, nenhum déficit neurológico, nada para mononeurite. Ele Tá. chegou a falar de disestesia e parestesia um pouco mais tardiamente nos pés, tá? Então chegou a ter algum cometimento assim, do sistema nervoso, na minha opinião, periférico, mas Uhum. nada central, tá? Tá. Alguma coisa para a gente pensar em condrite? Nada Não. disso. Pavilhão auricular, pavilhão Isso. nasal. Orelha,
nasal, palato, tudo preservado, falando contra, acho que você deve estar pensando em Wegener, talvez, enfim, que Isso. agora a gente não chama mais assim, né? Não teve hemoptise em momento nenhum, um Tá. EAS completamente limpo, tá? Sem Ok. hematura, hemoglobinúria e sem proteinúria no spot. A gente não prosseguiu com proteinúria de 24 horas, mas a princípio o rim normal, com creatinina sérica também normal. Tá, beleza, então. Assim, eu acho que o que a gente tem que ter, Bodão, pensa... Desculpa. Desculpa, e nada para diarreia, dor abdominal, sangramento intestinal, que também faz parte de pensar quando a gente está pensando em vasculite de pequeno vaso, né? Até lembrar que BC, que é uma bagunça, né? Pequenos, grandes vasos, médios vasos, pode dar úlcera igualzinho Crohn e às vezes engana a gente, mas não era o caso, tá? Era transaminases e perna alterada. Tá, vamos lá. Então a gente, das possibilidades, acho que doenças inflamatórias entra, doenças infecciosas, a gente comenta um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Doenças inflamatórias, doenças infecciosas, doenças neoplásicas. Quando a gente pensa em doenças neoplásicas que cursam com vasculite, principalmente doenças linfoproliferativas, né, eu tenderia a ir por esse lado. Então, acho que tenderia, você já pediu os exames, né, que chama a atenção, um fator reumatoide alto, nada mais que isso com o VHS, um complemento limite inferior. FAM, tudo negativo. Então, assim, sorologias HIV, hepatite B, hepatite C. Tomar cuidado que esse paciente sífilis pode abrir um quadro com queixas cutâneas. Hanseníase é uma das causas de pacientes que pode abrir um quadro com lesões cutâneas. Aí tem as causas menos prevalentes, pensar em outras vasculites infecciosas que, assim, não me chamaria tanto ao caso. Doenças linfoproliferativas, então, linfoma, leucemia de células cabeludas, células pilosas, atentar para isso, né? Doenças infecciosas, tuberculose, a gente tem que tomar cuidado com isso. O Felipe Mendoá lembrou muito bem, endocardite é uma causa que a gente tem que sempre tomar cuidado com isso. Paciente que pode cursar com imunocomplexo, nesse caso, atentando para osteomielite, né? Então, pacientes ficam cronicamente inflamados. Doenças inflamatórias intestinais, doença inflamatória intestinal pode abrir um quadro com vasculite sistêmica. Então, assim, existe um leque muito grande. Primeiro, eu deveria Uhum. pensar nos vasculites pequenos vasos. As causas mais comuns, excluiu as causas mais comuns de vasculite pequenos vasos, a gente abriria possibilidade para outras hipóteses diagnósticas. Então, o que eu acho que precisa, nesse caso, Zabadinho, eu tenderia a pensar nas sorologias, depois, vindo com sorologias negativas, a gente prosseguiria a investigação para as outras causas de vasculite. Né? Lembrar que policondrite recidivante é uma das causas que pode cursar com vasculite. Se tiver uma história de tabagismo, trombogênite obliterante, poderia pensar nesse paciente, mas assim, acho que primeiro sorologias e ver se tem mais alguma coisa para a gente pensar. Aqui, tá, falou sobre vasculite leucocitoclástica associado à hepatite, ou seja, associado a hepatite, principalmente hepatite C, a gente começa a pensar em crioglobulina, né? A gente falou também de pulpa renoxolar, outra coisa que tem que tomar cuidado, mas não é comum, é mais petequias e pulpas, não é comum da úlcera, agora que atentar para hepatite C, associação com crio, né? Crio, sim, da vasculite, da púrpura, da úlceras importantes. Tem uma coisa que nos faz pensar quando a gente está pensando, por exemplo, em crio, uma coisa que você falou que nos chama a atenção, fator reumatoide muito alto, né? Então, as crio, lembrar que crio nada mais é do que uma imunoglobulina atacando outra imunoglobulina. Então, esses pacientes, uma imunoglobulina que acaba atacando outra imunoglobulina, ou geralmente é doença linfoproliferativa, ou está associada a hepatite B, hepatite C, HIV, pode ter lúpus na jogada, pode ter Sjögren na jogada, né? Então, acho que sorologia para a gente depois prosseguir na investigação. E foi justamente nessa hora que eu fui chamado e assumi o caso, Uhum. porque nas sorologias veio com anti-HCV positivo, tá? Ele tem um anti-HBC positivo também, mas já tem um anti-HBS, então ele é um paciente que teve contato com o vírus B em algum momento da vida e resolveu, tá? E esse vírus C foi confirmado, lembrar que o anti-HCV pode dar falso positivo. Minha amiga Bonique lembrou muito bem. Hepatite C é cracking da manifestação extrahepática, com essas transaminases altas. Pensar e tem que investigar, né? E o anti-HCV foi confirmado pelo RNA-HCV, que vem uma carga viral alta.
um genótipo 1B em um paciente virgem de tratamento. O estadiamento dele de doença hepática, ele não tem esplenomegalia, não tem plaqueta baixa e chegou, depois que a gente tratou, diminuiu um pouquinho essas transaminases, a gente fez uma elastografia que ficou com uma fibrose, mas não era uma fibrose avançada. Tá? Então, é um paciente com hepatite C, com essas manifestações todas. Tá? E aí, Bruno, o próximo exame que a gente pediu, como você muito bem falou, quando a gente bota o paciente com hepatite C crônica, com fator reumatoide alto, C4 baixo, né? Um VHS alto com manifestação, seja ela cutânea, com úlcera, seja ela renal, seja ela do sistema nervoso central periférico, dando aqueles fraqueza, essa coisa toda que não tinha, só tinha uma úlcera, a gente tem que pensar em crioglobulinemia. E associada ao vírus C, é tipo 2 ou a tipo 3. As duas são mistas. A gente fala mista porque tem mais de uma imunoglobulina envolvida. A tipo 1 é monoclonal, que é associada justamente a doenças linfoproliferativas, né? Mieloma múltiplo, enfim. Então ele veio, e aí o exame que a gente tem que pedir chama-se dosagem sérica de crioglobulinas. Tá? E aí, para nossa surpresa, veio negativo. Pela primeira vez veio negativo. Aí a gente ficou um pouco receoso, a gente já estava correndo atrás do tratamento. Tá? Lembrar que hoje em dia a gente tem ótimos tratamentos para o vírus da hepatite C, com agentes virais de ação direta, né? Que tem uma taxa de eficácia muito alta, ainda mais no paciente virgem, sem cirrose, sem nada. E aí a gente ficou nessa dúvida, enquanto corria o tratamento, enquanto corria o pedido da medicação, a gente pediu nova crioglobulinemia, dosagem de crioglobulinas. E a gente conversou com o laboratório, tudo veio negativo. E aí a gente foi estudar, né? Poxa, será que tem uma sensibilidade de 100%? Tem que ter crio para eu chamar de crio? Porque, poxa, hepatite C é a principal causa de crioglobulinemia. Tem uma manifestação vasculítica cutânea compatível. Então, a gente, com fator reumatoide alto, C4 baixo, a gente optou em tratar o vírus C. A gente segurou na sociedade, chegamos a fazer corticoide em dose alta enquanto aguardava. Me perdoem quem está ouvindo, mas a gente fez uma coisa completamente off-label, que tem um staff nosso que é mais das antigas, ainda não tinha os DAAs, né, os novos tratamentos para hepatite C, então a gente fez... Me fugiu o nome agora da medicação. O que a gente faz com interferon, fazia com interferon para hepatite C, como é que já vai vir? Eu tô com rituximab na cabeça porque eu tô com outro paciente, desculpa, já vai vir na cabeça. E a gente fez essa droga por um tempo para tentar diminuir a carga viral, porque às vezes você consegue reduzir as manifestações extrahepáticas do vírus C, diminuindo um pouco a carga viral. Mas aí no meio do caminho chegou a medicação e a gente começou a tratar e ele teve uma evolução muito favorável. Demorou, a gente começou a fazer o desmame do corticoide lentamente. No meio do caminho ele teve infecção, tá? Até a nossa infectologista olhou lá e eu achei muito legal isso, me marcou. Ela viu uma úlcera com um aspecto completamente esverdeado, dor pior. Aí a gente pensou, pseudomonas, né? Ela falou, ou isso é pseudomonas ou E. coli. Não deu outra, era E. coli. A gente biopsiou, mandou para a cultura, fragmento, aproveitamos e biopsiamos para ver se tinha alguma coisa que corroborava para vasculite. Tinha neutrófilo ali em parede de vaso, mas não deu para matar o diagnóstico. Mas com isso tudo em mãos, a gente optou em tratar somente o vírus C. Uma coisa, Bruno, que na crio tipo 2, quando você tem uma úlcera grave ou tem manifestação neurológica, renal, no vírus C a gente tem a tendência a querer imunossuprimir, corticoide mais rituximab é a primeira medicação, tá? Podendo se fazer ou não plasmaférese e depois tratar o vírus C. Como era uma úlcera, que apesar de muito dolorosa, isso tudo não estava botando em risco, não era uma isquemia crítica distal que ia amputar, nada disso. Então a gente esperou o tratamento, tratou e ele teve uma resposta maravilhosa. Então, assim, uma das mensagens que eu queria passar, depois você complementa, é que a dosagem de crioglobulina ela tem todo um jeito de ser feito. Tem que estar a 37 graus, porque abaixo de 37, por isso que chama crioglobulina, ela precipita e você perde a chance de dar nome a isso. E às vezes é difícil mesmo o laboratório, mesmo conversando com eles, fazer. Tá?
Então, assim, mais ou menos a gente revê na literatura 40% da crio tipo 2, que é a que ele apresentou, na nossa opinião, pode vir com crio negativo, a gente não sabe se é problema laboratorial ou não, mas foi o caso dele e teve uma resposta sensacional ao tratamento do vírus C só. A grande dúvida ali é se além do corticoide eu ia além. E aí eu queria fazer uma segunda ressalva. Ele tinha um anti-HBC positivo. Por favor, não esqueçam que quando forem imunossuprimir o paciente, dependendo do esquema de imunossupressão, a gente tem que fazer profilaxia da reativação ou acompanhar com HBV-DNA, porque, ao contrário do vírus C, o vírus B está lá quietinho no DNA. Se você imunossuprime, ele pode vir com tudo, ainda mais no fígado, já doente por uma hepatite C crônica, né? Então, e o Felipe Medal perguntou, é comum vir negativo na fase aguda? Pode. Tipo, Isso. pode estar negativo e talvez seja um dos motivos dos 40% das CRIs vir com CRI negativo. Então, pela clínica, complemento baixo, principalmente C4, fator reumatoide alto, no contexto de vírus C, não deixem de tratar o vírus C. O vírus C é campeão de dar manifestação extrahepática, às vezes febre, uns quadros muito atípicos. Pode dar linfoma, pode dar púrpura, porfiria, perdão, uma série de outras patologias que a gente tratando o vírus C resolve. Então, para despoluir o campo, trate o vírus C. Falei pra caramba, Vim. Não, tranquilo. A gente pegou, deve ter, acho que, umas 2, 3 semanas, um paciente aqui no HC também, muito parecido com você, Vadir, muito, e a gente até conversou com o pessoal da Reumato e da Hemato. E o Felipe acabou, assim, eu estava esperando ver que vocês iam comentar, e o Felipe acabou comentando que foi o pessoal da Reumato, foi até uma avaliação do pessoal da Reumato, falou que, gente, até muda um pouquinho, né, de quanto que isso vem negativo, no paciente na fase aguda, há estudos que até 55% dos pacientes, quase 60%, não me lembro o valor de referência, vem na fase aguda, vem com 40%, Vim. Isso. Então, 40%, é porque o pessoal aqui até comentou da Reumato, que esse número pode ser até um pouco mais alto. Um pouco mais alto. Justamente pelo consumo. Então, assim, pode ser que a gente, né, fique esperando a dosagem das crios e a crio a gente acaba vendo sem alteração, porque na fase aguda isso vai ser consumido. Então, atentar, né, porque não fique esperando. Se tem vários outros achados que nos façam pensar e corrobore em crio no paciente com hepatite C, né, é aquilo, pô, eu tenho um exame, eu fico dependendo de um exame para fazer o diagnóstico, né? A gente acaba vendo que é sensibilidade, imagina só, 55, até 55% na fase aguda, então a gente vai de um exame vai deixar de fazer um diagnóstico, né? Que é uma coisa assim, que é o nome da doença, né? Vamos dosar crioglobulina para dar o diagnóstico de crioglobulinemia, mas exatamente. Muito mais importante que o exame é olhar o paciente. Poxa, é uma manifestação cutânea, uma vasculite de pequenos vasos associada ao vírus C. Só por isso, eu tenho que pensar que é o vírus C e acabou, é o mais comum. E ainda me vem um fator reumatoide alto com C4, principalmente, eu chamo a atenção do C4 porque ele é um critério dele, baixo, então a gente tem que tratar o vírus C e ver o que sobra dessa bagunça. E aquele padrão ali de 4 vezes o limite superior de transaminase é muito compatível com a hepatite viral já estabelecida. TGP normalmente é maior que TGO. À medida que o paciente vai evoluindo para cirrose, vai invertendo, o TGO vai ficando maior que TGP. Só para passar mais a isso daí, que às vezes a gente não... Isso é comum na prática, isso é uma coisa prática, tá? Então, acho que é um caso bem ilustrativo, dá para discutir doença sistêmica. E lembrar que úlcera, né, o mais comum é venosa, arterial e neuropática, mas, poxa, acompanhada de peteca, a gente tem que pensar em uma vasculite. Tá? Ainda mais tão dolorosa como era, não melhorava com nada, arrastada. A crio normalmente é uma doença progressiva, subaguda, crônica, não é uma coisa que abre já escancarada assim. Então, lembrar de ver o vírus C ali e tratá-lo. E, graças a Deus, o nosso tratamento é muito bom. Paciente, como é que evoluiu, Rodrigo? Eu vou mandar a foto dele, que ele tem meu contato. Ele fica me mandando foto até hoje, ele está indo muito bem. Eu vou mandar a foto para vocês mesmos. Eu vou mandar a foto de quando ele infectou, para vocês verem o aspecto ali que a infectologista chamou atenção, se era E. coli ou pseudomonas, e ver E. coli. E como é que está hoje? Como é que respondeu só com o tratamento do vírus C? A gente fez também corticoide, mas naquela fase que ele estava muito sintomático enquanto aguardava a medicação. Tá? A queixa dele de queixa álgica melhorou praticamente. Acabou. Ele chegou a usar morfina quase que a internação inteira, tá? Dipirona, enfim. Foi um paciente que ficou internado muito tempo porque a gente demorou para conseguir as coisas. Tanto
Quando a gente fez o diagnóstico, apesar de ser plano, demorou para fazer a carga viral, demorou para fazer o genótipo, demorou para chegar a medicação e quando chegou demorou a melhorar naturalmente. E foi no meio da pandemia, né? Então ele estava sem confiança de ir para casa, ter que ficar andando para lá e para cá. E aí a gente optou em mantê-lo ali até fechar, diminuir o corticóide para ter mais segurança que aquilo não ia infectar. Então eu vou botar a foto aqui para vocês verem, ele está assintomático, evoluindo bem, foi encaminhado para hepato, para dar seguimento dessa hepatite C, para ver se ele vai ter RVS ou não. Uhum. E ribavirina, lembrei o nome do remédio. Poxa, eu estava sofrendo aqui. Então isso foi completamente off-label, a gente fez ribavirina como monoterapia para tentar reduzir carga viral e melhorar a manifestação extrahepática. Antigamente isso era mais importante que a gente imagina. Uma doença autoimune você fazer interferon. Não pode, né? Então era só isso que a gente fazia e via o que dava. Mas agora com a nova terapia, melhorou muito. Foi um marco na história da hepatologia. Nessa última década é o tratamento do vírus C. Né? Para a gente vai sobrar a doença hepática gordurosa e o CHC. Mas é um caso que é bem ilustrativo e eu acho que valia a pena trazer, meu amigo. Ótimo, muito bom, Rodrigo, muito bom. E queria lembrar que como só o fator reumatoide nada mais é do que imunoglobulina com outra imunoglobulina, né? E são globulinas grandes e que acabam tornando o sangue um pouco mais viscoso, né? Isso pode cursar com síndrome de hiperviscosidade, né? E esses pacientes, por exemplo, com crioglobulina, pode apresentar, por exemplo, além das úlceras que você comentou, ele pode abrir um quadro, por exemplo, com livedo articular, acrocianose, né? Então, assim, são outros achados cutâneos que esse paciente pode apresentar. Então, assim, atentar para as úlceras, lembrar que a queixa cutânea no paciente com crioglobulina é de 95% dos pacientes, né? Queixas articulares também, mas às vezes não abre um quadro de úlcera, abre a acrocianose, livedo articular, né? Então, se uma insuficiência renal rapidamente progressiva, aí a gente não entende. Por isso que nas glomerulonefrites sempre pesquisar hepatite B, hepatite C, não deixar de fazer isso, né? Exatamente. Casaço, um caso muito legal, Rodrigo, muito bacana. É um caso bem ilustrativo e lembrar que a dosagem de crio às vezes passa a perna na gente. E uma coisa só, ele não teve, tá? No meu caso não teve, mas estudando, você fazendo um hemograma, esse paciente pode estar com uma plaquetose e uma leucocitose, se você fizer num clima mais ameno, porque a próprio crio ele precipita e a máquina faz a leitura como se fosse leucócito e hemácia. Pode ter, aí você fala, pô, reação leucemóide. Mas tomem cuidado com isso nesse contexto, tá? Que isso não é... Pode acontecer, né? Enfim. Ótimo. Tá bom? Muito bom, muito bom. Então ótimo, é isso, não vamos postergar muito não, porque senão demora demais. Tá Queria tranquilo. agradecer a presença de todo mundo. A Bárbara aqui, que está aqui de Petrópolis também, reumato, então teve os colegas daí também, então se a gente falou muita besteira, depois vocês corrijam a gente, por favor. Tá ótimo, amigo, foi muito bom. Sempre bom discutir com você e agradecer o pessoal aí pela participação. É sempre um prazer. Semana que vem tem um caso bem legal também. Vamos que vamos. Então tá bom. Pedro, que é reumato também. Tranquilo? Boa noite, pessoal. Obrigado pela Um participação. abraço, gente. Boa noite. Obrigadão aí. Boa semana para todos aí. Um abraço. Um abraço. Obrigado.